Boa tarde a todos. Iniciamos um painel saúde para discutir a relação entre exercício e AIDS. A nossa convidada é a professora Bianca Ramalho, que é mestre em biodinâmica do movimento, com doutorado em medicina pela Unifesp, e atualmente ela é docente da Universidade Federal do Maranhão. Professora, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito obrigado pela sua vinda, já que logo você embarca definitivamente para São Luís. E antes de te perder, entre aspas, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença de exercício e atividade física. Então, na verdade a gente tem assim, né? Quando a gente fala de atividade física, é basicamente qualquer atividade diária que tenha movimento corporal. Então, por exemplo, eu tô lá na minha casa, eu tenho um jardim enorme e eu que cuido do meu jardim. Tá. O meu processo de fazer jardinagem, eu tô fazendo uma atividade física. Uhum. Então, qualquer movimentação corporal no dia a dia é considerado uma atividade física. Quando a gente fala do exercício, a nossa característica já é algo programado, algo diário, além das atividades diárias que a gente está acostumado a fazer. E aí a gente tem vários objetivos a serem traçados, um plano de atividade, né, que seria a nossa periodização a ser seguida. Então é algo programado, planejado, com objetivos a serem alcançados e que aí a gente tem que fazer extra as atividades diárias para caracterizar. Então, obviamente, ambos trazem benefícios, mas a atividade física, de uma maneira mais geral, envolvendo a vida diária, ela pode contribuir significativamente para a saúde das pessoas? Pode, com certeza. A gente tem que, quanto mais as pessoas se movimentam no dia a dia, melhor é o seu estado de saúde. Isso a gente tem identificado já para várias doenças. Então, a gente fala que hoje em dia a inatividade, ela está muito fácil devido à tecnologia, né? Então, a pessoa se mexe o mínimo possível. É portão automático, controle da televisão por voz já, que nem o dedo mais no controle você precisa mexer, é elevador, é carro automático, então é tudo que faz a pessoa se mexer pouquíssimo. Então as pessoas que se mexem mais, mesmo nas suas atividades diárias, com certeza já tem um ganho em relação à saúde muito mais efetivo do que quem se mexe pouco. E na última conversa que nós tivemos, falamos de sistema imune, né? Falamos de câncer. Mas eu queria, ainda no guarda-chuva do sistema imune, ou imunológico no caso, que você falasse um pouquinho, a gente começasse a falar um pouquinho a relação de exercício e AIDS. E para isso eu queria que a gente começasse a conceituar o que é AIDS, como que essa síndrome ela se desenvolve, ela se manifesta, e obviamente depois nós vamos falar do exercício um pouquinho mais. Então vamos lá. A primeira coisa importantíssima da gente diferenciar é a pessoa, o indivíduo que é portador do vírus HIV e a pessoa que desenvolve propriamente dita a AIDS. Então o vírus HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a pessoa ser HIV positivo significa que ela está infectada pelo vírus. Porém, ela ainda não tem manifestações clínicas, sinais e sintomas desse vírus ou, né, de uma doença propriamente dita. Então, é o que a gente chama de fase assintomática da doença. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pela presença do HIV. Mas aí no caso do desenvolvimento da AIDS, aí a gente já tem o surgimento de sinais e sintomas aparentes, a gente já tem alterações fisiológicas e nos sistemas que são importantes, já significativas. E aí geralmente quando esses sinais e sintomas surgem, é quando se começa o tratamento medicamentoso da AIDS, que são com os medicamentos antirretrovirais. Então, o que geralmente marca o início desse tratamento são os sinais, as manifestações clínicas do vírus. Então, quando a gente fala tem HIV ou é HIV positivo, não necessariamente ele desenvolveu a AIDS, a síndrome propriamente dita. Então, a gente tem dois pontos diferentes. Ter o HIV, vírus, e desenvolver a AIDS, que é a síndrome propriamente dita. Então vamos começar pensando pelo vírus. O HIV ele é extremamente mutável
E qual a razão, então, de algumas pessoas manifestarem a AIDS e outras não manifestarem? Então, a gente justamente tem mais de um tipo de HIV, né? Mais de um tipo de vírus, que antes acreditava-se, é um vírus só, hoje a gente sabe que não é. E a gente tem também a característica do sistema imunológico de cada indivíduo. Então, a gente tem indivíduos que têm um sistema imunológico mais fortalecido, mais ativo, que fazem com que esse vírus permaneça no seu período incubado ou sem as manifestações. E a gente tem indivíduos que são mais susceptíveis à proliferação viral, que faz com que o surgimento da AIDS seja mais efetivo. Tanto que a gente tem, inclusive, indivíduos que são imunes ao vírus. Então, mesmo que entrem em contato com um vírus, esse vírus não vai se desenvolver, que seria a imunidade ao HIV. Então, basicamente, depende da resposta imunológica de cada indivíduo desenvolver ou não a AIDS. E tem uma coisa também que pode influenciar nisso, que é a carga viral que a pessoa foi exposta. Então, quando a carga viral é mais baixa, ocorre a contaminação, mas a proliferação ainda pode ser mais controlada pelo sistema imunológico. Às vezes, a exposição a uma carga viral muito alta faz com que esse surgimento, essa agressão seja mais rápida e seja mais efetiva, desenvolvendo a AIDS de maneira mais precoce. Então, nesse caso, a exposição ao vírus, ele pode efetivamente induzir a manifestação da síndrome. Pode, se essa carga viral for muito alta, aí é muito mais fácil dessa síndrome se manifestar. A agressividade do vírus nas células do sistema imunológico, que é o principal sistema afetado, aí ela vai ser muito maior. Então, quanto maior essa agressividade no sistema, mais fácil de surgir a síndrome propriamente dita, que seria a AIDS. Então, vamos para a AIDS agora. Então, o que é uma síndrome da imunodeficiência adquirida? O que se compõe essa síndrome? Então, a gente tem assim, o principal mecanismo de contaminação e de replicação desse vírus é nas células do sistema imunológico, mais especificamente numa célula chamada linfócito TCD4, que é uma célula, como a gente comentou, né, na nossa conversa anterior, é uma das células que tem responsividade específica, é uma célula extremamente específica a alguns determinados vírus, e a infecção começa por ela, e aí a partir da infecção dessas células TCD4 é que a gente vai tendo a infecção de outros tecidos, como por exemplo o baço, depois a gente tem os linfonodos, e aí a gente aumenta a carga viral, a agressividade por esse vírus. Então, a síndrome ela se inicia a partir dessa depressão do sistema imunológico, que é a partir das células TCD4, que é uma depressão significativa. E pode se manifestar de diversas formas, então. Quando eu percebo a síndrome, então, o que a gente tem como característica inicial? A pessoa, como é uma infecção, porque é um vírus, essa infecção passa por uma fase aguda, né, que a gente chama de infecção aguda. O que vai acontecer nessa fase? Os sintomas dessa infecção aguda pelo HIV são muito similares a de uma gripe forte, por exemplo. Então, muitos e muitos dos pacientes, depois que realmente comprovam a contaminação, eles relembram, na verdade, esse episódio que pode ser confundido com uma gripe forte. Então, a gente tem características, por exemplo, de febre, de dor de cabeça, de dor muscular, dor articular, que seria uma fadiga mais intensa. Pode estar associado náusea, vômito. Então, a gente tem algumas relações que relembram muito uma gripe muito forte. Geralmente, essa fase da infecção aguda, que pode ser mais facilmente confundida, ela vai ocorrer entre 5 e 30 dias após a contaminação. Então, o que a gente fala? Eu tive uma situação, por exemplo, que foi, né, pode ser que eu tenha sido contaminada, é provável que eu tenha sido contaminado. Então, a gente fala sempre para ficar de olho nesses 5 a 30 dias depois, que é quando geralmente vem essa primeira manifestação. Então, eu tive essa situação, eu tive esses sintomas como se fosse uma gripe muito forte. O mais indicado é que vá procurar um teste para se certificar se foi ou não contaminado.
Porque muitas pessoas, como depois da fase aguda, a tendência desses sintomas desaparecerem, as pessoas acabam descobrindo efetivamente a contaminação muito mais para frente desse período de 30 dias, mais ou menos, após o contágio. E sempre quanto mais precoce for a identificação, melhor é o prognóstico de tratamento do paciente. Bom, e uma vez, então, diagnosticado, o indivíduo ele é manifesto, o HIV, quais são os tratamentos, quais são, a partir desse momento, as ações clínicas que se devem tomar? Identificou que está com HIV positivo. A gente tem sempre o período que é considerado de incubação, que é mais uma orientação, e aí a gente tem os tratamentos que a medicação é basicamente os antirretrovirais. Entre os antirretrovirais, a gente tem vários tipos de medicamentos. Então, a gente tem medicamentos que tentam impedir a contaminação celular, o contágio de novas células. A gente tem medicamentos que querem destruir aquelas células que já foram contaminadas, e a gente tem medicamentos que agem especificamente em enzimas que permitem a proliferação do DNA viral. Então, o básico vai ser a terapia medicamentosa. É até por isso que a gente fala, né, a gente ouve tanto falar popularmente do coquetel de medicamentos. Porque como a gente tem vários tipos de ação, a gente acaba juntando todas elas na tentativa de deixar o vírus o mais baixo possível a sua carga e de que ele tenha menos efeitos possíveis no organismo. Junto com tudo isso, aí tem essas outras orientações de alimentação, de atividade física, que hoje também está dentro do tratamento, mas a base, o início de tudo é o tratamento medicamentoso. Depois do início do tratamento medicamentoso, o quadro estável, como que o exercício passaria a ser parte do tratamento? Quando a gente fala assim, o exercício para quem é portador de HIV ou para quem já tem a AIDS, né? Qual que seria o objetivo dele? A gente tem um objetivo básico, que é contrabalancear efeitos colaterais. Efeitos colaterais do quê? Primeiro, desse coquetel medicamentoso que vai ter vários efeitos colaterais no organismo. E segundo, os efeitos colaterais da própria ação viral, que é a infecção crônica que o vírus, né, vai desenvolver. Então, a gente pensa em diminuir esses efeitos colaterais, contrabalancear através da atividade física. Se a gente falar assim, quais benefícios a atividade física pode trazer para o portador de HIV ou para quem tem a AIDS? Os benefícios são muito similares aos benefícios encontrados em qualquer outra população, inclusive na população que não é HIV positivo. Então, a gente tem aqueles diversos benefícios, como, por exemplo, melhora da composição corporal, com aumento de massa magra, redução de massa gorda, controle de dislipidemias, controle de colesterol. A gente tem regulação do sistema cardiovascular, então melhora a pressão arterial, melhora a VO2 máximo dos pacientes. Então, tudo que a gente consegue de benefício com pessoas que não são portadoras do vírus, a gente também consegue desses benefícios com quem é portador. Agora, a questão do impacto do vírus, por exemplo, na massa muscular ou até no tecido adiposo, é bastante severo, não é? Bastante. O que a gente tem? A gente tem uma característica que a gente ainda tem uma discussão na literatura, se ela é mais devida à agressão do vírus ou se ela é mais devido ao tratamento medicamentoso, porque também é um tratamento que gera um quadro muito difícil para a manutenção da composição corporal. Foi identificado que esse coquetel de medicamentos, eles estão relacionados a, por exemplo, a indução da anorexia. Só para deixar claro, a anorexia não a anorexia psicológica, né? O termo da doença. Então, quando a gente fala de anorexia, a gente está falando da incapacidade de se alimentar. Então, isso é um ponto muito forte quando a gente fala de composição corporal, porque o paciente, ele gera essa incapacidade de se alimentar e aí a gente tem uma perda de massa muscular muito significativa, a gente tem alterações de tecido adiposo muito significativas. Então, o vírus por si só pode induzir esse quadro, mas a terapia medicamentosa é um dos principais fatores que levam à alteração nessa composição corporal. É paradoxal, né? Porque se você imaginar que a redução da massa muscular e a redução do tecido adiposo impactam diretamente
ao revés, um sistema imunológico na capacidade funcional do indivíduo, então quer dizer que retirar o medicamento, ou modular o medicamento e a atividade física fazer parte do processo de controle seria importante pensar assim. É importante, a atividade física ela está demonstrando diversos benefícios, inclusive associados a essa característica de resposta imunológica, só que a base sempre vai ser a terapia medicamentosa. Então, a gente consegue, por exemplo, trocar medicamentos e aí a gente consegue muitas vezes tirar medicamentos que são muito mais agressivos e deixar alguns medicamentos que são mais estáveis, teoricamente, para o organismo. Então, a atividade física, ela vem como uma manifestação importante, mas sempre nesse sentido de somar ao tratamento medicamentoso que já está sendo realizado. Por exemplo, uma coisa interessante é que antigamente, se você fosse fazer um teste de HIV, e o resultado fosse positivo, era praticamente assinar o atestado de óbito, né? Então as pessoas se sentiam, eu peguei o resultado positivo, pronto, agora é só esperar para morrer. Hoje em dia a gente sabe que a pessoa portadora do vírus e mesmo com a AIDS, ela pode ter uma vida normal, até socialmente isso ser indetectável se a pessoa não quiser, por exemplo, falar, eu quero me manter no anonimato. Isso hoje é possível com essas terapias que estão avançando cada vez mais e com a introdução de hábitos de vida saudáveis, por exemplo, alimentação e atividade física. Então, hoje a pessoa recebe o diagnóstico e já não tem mais essa característica, pronto, morri, só esperar para enterrar. Não, ela pode viver normalmente com todas as atividades que qualquer outra pessoa que não tem o vírus positivo pode fazer. Em termos de exercício, qual a recomendação? Pensando de novo na ideia da recomendação. Atividade aeróbica é importante, atividade de força é importante, o quanto, de que maneira? Como é que fica isso? Então vamos lá, o que a gente tem na literatura? A gente sabe que o exercício aeróbio, ele foi um dos primeiros exercícios a serem estudados em relação a diversos tratamentos de diversas doenças e não foi diferente com o HIV e com os portadores de AIDS. Então, se a gente for buscar na base de dados, em termos numéricos, a gente ainda tem mais estudos mostrando os efeitos positivos do exercício aeróbio. Porém, a gente tem uma quantidade significativa de estudos mostrando os benefícios do treinamento de força para essa população. Então, se a gente fosse falar assim, o que eu devo fazer? Aeróbio ou força? Hoje, a gente tem como melhor o combinado. Então, eu vou fazer os dois, eu vou aproveitar os benefícios tanto do exercício aeróbio quanto do treinamento de força. Em relação ao exercício aeróbio, o que a gente tem de prescrição básica? A duração pode ser entre 20 e 45 minutos, que são os tempos que a gente tem na literatura. Pode ser de 2 a 3 vezes por semana, que vai ser realizado. E aí as intensidades, a gente também tem essa intensidade mais moderada. Então a gente tem entre 50% e 70%, 60% e 80% da frequência cardíaca máxima, mas também dentro sempre daquilo que a gente considera que é o exercício moderado. Com essa prescrição, a gente consegue todos esses benefícios de aumento de VO2, melhora cardiovascular, a gente consegue ajustes da composição corporal, em que o aeróbio é importante, por exemplo, na redução da gordura corporal, e a gente consegue uma melhora da autoimagem, a gente consegue uma melhora da autoestima de quem é portador do vírus, ou já propriamente dito da AIDS. Em relação ao treinamento de força, quando a gente olha a prescrição do treinamento, ele tem bem uma cara de treinamento hipertrófico. E isso se caracterizou justamente pela agressividade do vírus em relação a manter a massa magra ou ter essa massa magra, né, melhorada. Então, quando a gente pensa no treinamento de força para HIV e AIDS, a gente tem a característica de hipertrofia. Então, a gente vai lá com 6 a 8 exercícios por sessão, que pode ser 3 vezes por semana também. A gente tem a intensidade dentro do moderado, então chegando no máximo 85% de um RM ou da carga estimada. A gente tem, em média, de 8 a 12 repetições
e 3 séries, que são suficientes para a gente conseguir ter todos esses benefícios. Com essas características, a gente consegue aumento de massa muscular, aumento da força, aumento da funcionalidade e da autonomia, que é muito importante. Então, às vezes a gente pega alunos, pacientes com um quadro muito debilitado, que para fazer as atividades diárias é mais difícil. Quando faz o treinamento de força, facilita realizar atividades do cotidiano mesmo. Caminhar, lavar uma roupa, uma louça, fazer compras, enfim, justamente pelo ganho de massa muscular e de força em relação ao treinamento resistido, ao treinamento de força. Então, nessas condições, por exemplo, a combinação dos dois, ela entraria numa pressão para o indivíduo que já tenha ou já esteja, melhor dizendo, na relação do controle medicamentoso. Isso. Agora, você chegou a citar na nossa outra conversa que caso o exercício ele tenha alta intensidade, ele pode criar uma redução, uma supressão do sistema imunológico. Pensando agora no indivíduo que é portador do HIV, mas não manifestou ainda a síndrome. O exercício, ele entra em que condições? Então, isso é muito interessante, porque é outra coisa que antigamente era um absurdo considerar uma pessoa com HIV ou com AIDS fazendo atividade física, porque acreditava-se o quê? Eu faço exercício, o exercício vai ter uma redução do meu sistema imunológico, então isso vai fazer com que o vírus se manifeste muito mais. E hoje a gente sabe que não. Ele não tem uma resposta no sentido de aumentar muito o sistema imunológico, mas ele não diminui a contagem dessas células que são os TCD4. Então, uma preocupação importante é que essas células não fiquem muito baixas, que é justamente o que a doença faz. Ela vai matando essas células, esses linfócitos TCD4, que são a nossa defesa específica, e aí a pessoa fica muito susceptível a qualquer vírus, qualquer doença oportunista se manifestar. Então, qual que era a preocupação? Eu faço exercício e eu vou ter uma diminuição dos linfócitos TCD4. Isso não acontece. Então, eles já testaram algumas intensidades, não existem muitos estudos com intensidades vigorosas, por isso que a prescrição ainda se mantém até os 85%. Mas até essa intensidade está testado e está comprovado que não há redução significativa desses linfócitos TCD4. E isso é extremamente importante, porque significa que não vai fazer com que o vírus se prolifere mais ou seja mais agressivo. Então, o exercício se torna seguro para essa população, não vai influenciar negativamente. Porque, na verdade, se você fosse pensar que há uma ação negativa, né, do exercício vigoroso, da atividade física no sistema imune, poderia ser que isso poderia levar à manifestação da AIDS, não é? Não, isso não está comprovado. Pelo contrário, aí cai naquele sentido que a gente teve na outra conversa. Se eu mantiver uma atividade cotidiana, contínua, dentro do moderado, a tendência do meu sistema imunológico se fortalecer. E com esse fortalecimento, provavelmente eu diminuo ainda as chances dessa AIDS se manifestar. Então, se a gente continuar pensando no exercício moderado, contínuo, né, como característica programada, ele sempre vai ser benéfico. A gente tem que evitar esses exercícios, né, que são o atleta de final de semana. Então, eu não faço nada nunca, de repente, num dia eu quero fazer tudo e quero fazer o mais intenso possível. Isso pode não ser tão benéfico, mas no sentido da nossa conversa de moderado, contínuo, né? Sempre eu estou fazendo, eu tenho um programa pré-estabelecido, sempre vai ser positivo. Quando você fala, por exemplo, nas últimas informações publicadas em algumas revistas importantes, como a Nature, o que você poderia dizer sobre a relação do exercício ou da própria síndrome, do controle dessa manifestação? Então, em relação ao exercício... Até a questão da vacina, que em breve pode chegar, como é que está essa relação toda aí? Então, em relação ao exercício, o que a gente tem assim de mais comprovado, isso nos últimos estudos agora no final de 2012 e começo de 2013. Está comprovado que a atividade física para portadores de HIV e quem tem AIDS traz benefícios para a saúde e aumenta a qualidade de vida desses indivíduos. Comprovado, corroborado. Isso não teria, por exemplo, aumento da longevidade?
mas a qualidade sim, longevidade não se sabe. Hoje a longevidade é aquilo que a gente comentou, ela está mantida pelo tratamento medicamentoso. Então o que antes era o nosso atestado de óbito, hoje já não se sabe mais então, onde fica que isso pela vai parar. qualidade como fator O importante. exercício sim, qualidade de vida e saúde que ele pode promover agora, nesse momento, inclusive com vários estudos mostrando aspectos psicológicos, de que esses pacientes que são exercitados, eles se sentem melhor, eles têm mais autoestima, eles são reinseridos na sociedade com mais facilidade. Porque uma coisa importante é isso, acontecer um movimento do tipo, agora a gente consegue manter ele vivo por mais tempo, mas se eu for manter ele vivo por mais tempo, eu tenho que reinserir ele na sociedade. Então eu tenho que colocar ele para trabalhar, para estudar, para lidar com a sociedade, que ainda é uma sociedade muito preconceituosa. Então, o que eles falam? A pessoa que pratica atividade física, ela se sente mais apta para ser reinserida na sociedade. Então ela se sente melhor, ela consegue fazer essas realizações cotidianas, trabalhar, estudar, namorar, enfim, se tornarem muito mais tranquilas. Então nesse ponto o exercício tem benefícios que são indiscutíveis. A gente já tem vários artigos corroborando com isso. O que a gente tem de curiosidade que é muito legal? Tem essa coisa da vacina, que foi inclusive um imunologista brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos. Eles conseguiram descobrir a combinação de 5 anticorpos que deixam a carga viral extremamente baixa e a níveis indetectáveis. Então ela ainda não está sendo comercializada, eles estão ainda estudando bastante, mas é algo que pode ser que em pouco tempo a gente já tenha uma vacina propriamente dita para isso, para evitar o contágio pelo vírus. Uma outra relação muito legal que saiu na Nature, que foi, está sendo muito estudada, e isso pode ser mais breve ainda, é a cura da AIDS. Então, o que antigamente também falava assim, nossa, ninguém nunca vai descobrir a cura. Eles descobriram meio que por acidente um paciente com AIDS que desenvolveu leucemia. E aí eles foram fazer o transplante pela leucemia, o transplante de medula. E aí, depois, nos exames pós-cirúrgico, eles começaram a verificar que a carga viral do HIV ia diminuindo, até fazerem os exames que a carga viral não foi mais identificada. Eles foram atrás e descobriram que o doador daquela medula era um dos que tem a imunidade ao HIV. Então, quando a medula foi doada, a pessoa passou a produzir células que eram imunes ao vírus e substituiu aquelas células que já estavam infectadas. Então, hoje a pesquisa está no sentido de descobrir mais pessoas que são imunes ao vírus e de conseguir, em laboratório mesmo, proliferar essas células que são imunes para poder fazer esse transplante e aí se conseguir uma cura da AIDS propriamente dita. Agora, faz um mês ou nem isso, eles anunciaram também nos Estados Unidos a cura de um bebê que nasceu com HIV positivo, e aí como os tratamentos antirretrovirais desde o início, hoje ainda ele não está manifestando, o vírus está negativado. Então, eu acho que as expectativas de prevenção e de cura são bem promissoras aí para os próximos anos. Muito bom. E exercício sempre, não é? Sempre, 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 sempre. Só tem benefícios. A única coisa que a gente tem que considerar, que é importante também, como a gente considerou no câncer, é que a população que tem a AIDS, principalmente propriamente dita, pode ter algumas restrições à prática de atividade física, como qualquer indivíduo pode ter restrições. Então, se eu for prescrever exercício para um aluno que tenha AIDS, principalmente já a síndrome mesmo manifestada, eu tenho que considerar pontos importantes. Por exemplo, o meu aluno está com uma imunodeficiência grave, associada a doenças oportunistas, é melhor que ele não faça exercício. Ele tem comorbidades associadas que estão descontroladas, por exemplo, hipertensão, diabetes do tipo 2, problemas cardíacos severos, é melhor que ele não faça. Fora essas exceções, exercício sempre. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a presença da Bianca, que foi muito didática, apresentou de maneira muito tranquila e muito pontual a importância do exercício, a questão da prevenção, especificamente no que é AIDS, ou nas pessoas manifestas e nos não manifestas, que é importante deixar isso claro, não é? Muito importante.
E certamente quando a Bianca passar para São Paulo novamente, nós traremos ela para cá para falar sobre outros temas que ela também tem estudado. Então queria te agradecer, Bianca, e deixar mais uma vez a minha gratidão e minhas congratulações a você. Eu que agradeço, é sempre ótimo, repito que é de novo uma honra estar aqui. E, de novo, né, para quem tiver interesse, a gente tem o contato do e-mail, que é biancaramalo, com 2 L's, @gmail.com. Aí, quem tiver mais dúvidas, porque esses assuntos são muito interessantes, são muito extensos, então, com certeza, a gente tem muita coisa para trocar. Então, quem tiver algum interesse, pode escrever sem problema. Talvez as pessoas queiram os 192 artigos do câncer, mais os 320 da a gente vai passando. Mas, enfim, acho que é assim que enriquece a educação física, enriquece a discussão. Uma professora de educação física engajada num projeto importante como esse, da relação do sistema imunológico e AIDS, câncer e exercício. Então, queria deixar meu abraço a vocês, uma ótima semana e até breve. Tchau.